Direito e Saúde Pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar. Olá, eu sou Luciano Oliveira, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde, o CAU Saúde do Ministério Público de Minas Gerais. E eu sou Cristiane Antunha, e esse é o podcast Direito e Saúde Pública, a dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar. No episódio de hoje, vamos trazer orientações práticas para os membros de defesa da saúde do MP que atuam em plantão. E para falar sobre esse assunto, a gente conversa com o promotor de justiça Nélio Dutra. Doutor Nélio, muito obrigada pela presença. Obrigado a vocês pelo convite. Bom, então eu começo a nossa conversa perguntando ao doutor Luciano quais são as demandas mais comuns. Bom, as demandas mais comuns para o promotor de justiça em plantão são aquelas relacionadas à urgência e emergência. Então, muitas vezes, uma pessoa tem um evento imprevisto, dá entrada numa UPA, numa porta de urgência de um determinado hospital, eu falo um pronto-socorro, um PA, e o seu problema não resolve naquele momento. Ele precisa do acesso a um leito ou fazer um procedimento no nível hospitalar. E aí, nesse caso, para que ele tenha esse acesso, é necessário que um procedimento seja seguido, que ele seja incluído num sistema de informações para que esse leito seja disponibilizado. Acontece que muitas vezes isso não se operacionaliza a tempo e a modo, e o familiar do paciente procura o Ministério Público atrás de uma resposta. Pois é, doutor Luciano, como que está organizado o atendimento às urgências e emergências no SUS? Então, Cris, a gente tem uma rede muito bem estabelecida, robusta na legislação que trata do SUS. Nós temos primeiro, o primeiro lugar para ser atendido por urgência e emergência é a própria atenção primária. Nas unidades básicas de saúde, há a possibilidade de serem feitos alguns atendimentos. Mas o mais comum, as pessoas serem atendidas na UPA, as unidades de pronto atendimento, e outros serviços de funcionamento 24 horas, como por exemplo as portas hospitalares, são os pronto-socorros, os pronto-atendimentos. O próprio SAMU é um serviço extremamente importante, como urgência e emergência, além de outros serviços mais específicos, retaguardas, enfermarias de retaguarda, unidades de cuidados intensivos, enfim. Mas se fosse para destacar aqui, o que o colega vai receber no atendimento? Normalmente alguém que está aguardando numa UPA, num pronto-socorro, num PA. E como que ocorre o acesso dos pacientes aos leitos hospitalares? Então, eu já meio que adiantei isso, Aqui no nosso estado, quando o paciente chega numa porta de urgência e emergência e precisa de um outro recurso, o profissional daquele unidade de atendimento tem que cadastrar o paciente num sistema de informações chamado SUS Fácil. Esse sistema colhe aquelas informações e redireciona para uma das 13 centrais de regulação estaduais que temos em Minas Gerais. Essas centrais funcionam 24 horas por dia, de forma ininterrupta. E qual que é o objetivo dessas centrais? Receber toda a demanda e alocar esses pacientes nos diversos hospitais, nos diversos locais de atendimento, garantindo equidade, garantindo acesso adequado e no tempo que seja ideal. É importante a gente colocar que o Estado assume essa responsabilidade e essas centrais de regulação elas têm autoridade sanitária. Então o regulador, o médico, o coordenador da central pode encaminhar o paciente para um hospital, ainda que não haja confirmação da vaga, ele entendendo que o hospital tem condição de atender. E, eventualmente, acontecer de uma situação em que não há vaga no SUS, por exemplo, situação de um desastre, um acidente de ônibus, e aí extrapola a quantidade de leitos disponíveis, ele pode requisitar ou comprar o leito num determinado hospital privado. Então é importante a gente destacar isso, destacar que a responsabilidade é estadual, que a atuação do Ministério Público, nesse caso, é demandar em face do Estado, seja extrajudicialmente ou judicialmente. Nós orientamos os colegas, nós temos dentro da página do CAU Saúde um material, um roteiro de atuação, lá dentro da nossa página um link para o plantão, onde nós temos modelos de ofício,
temos modelos de ações e a ideia é que o colega, nas primeiras 24 horas, ele aguarde o sistema funcionar. A gente não pode falar ainda de uma mora do Estado. Passadas essas 24 horas, ele encaminha um ofício, dando ciência administrativa para a Central de Regulação e pedindo providência, né? Tem que resolver o problema da pessoa, que ela não pode ficar indefinidamente numa UPA ou no PA. E passadas essas 24 horas, aí sim, né, não resolvido de forma consensual, a juízo do colega, é o momento então para ir ao judiciário para tentar garantir o acesso da pessoa a um leito. O senhor quer fazer uma pergunta para o doutor? Pois é, doutor Nélio, eu acho que seria importante você trazer aqui as especificidades dos colegas que atuam em plantão em Belo Horizonte, né, já que aqui a gente tem uma situação mais típica, né? Pois não, Belo Horizonte realmente tem uma especificidade inicial, que é a questão do que a gente chama de dupla regulação, vamos chamar assim. Porque, na verdade, existe a Central de Internação de Belo Horizonte e existe a coordenação macrocentro. Então, há uma certa confusão, porque a macrocentro seria responsável por canalizar essas transferências em toda a região macrocentro, que são 101 municípios. Mas Belo Horizonte, a partir do momento que ela assume, isso está nitidamente na hora que você vê na primeira tela ali do SUSFácil, a central responsável pela regulação, Central Municipal de Belo Horizonte. Então, assim, diante da complexidade, Belo Horizonte assume aquele paciente, assume a busca do paciente, né? Então, Belo Horizonte hoje tem essa, vamos dizer assim, essa exclusividade em fazer essa regulação dentro do seu próprio município, né? Então, aqui existe uma dupla regulação. Então, os colegas, às vezes, nos procuram, e com razão, com a dúvida, por exemplo, o paciente está em Brumadinho, mas ele está cadastrado na Central Municipal de Belo Horizonte, lá no SUSFácil. Então, assim, quem é o responsável? Na verdade, eu entendo que existe aí até uma legitimidade concorrente, uma atribuição concorrente. O promotor de Brumadinho pode atuar, mas o promotor de Belo Horizonte também, eu entendo que ele deve atuar, porque existe responsabilidade. A partir do momento que Belo Horizonte está enxergando aquele paciente, está fazendo a regulação daquele paciente, então eu entendo conveniente, além do que o Luciano já falou, do ofício para a Central de Regulação Macro, no caso aí a gente está dando exemplo de Belo Horizonte, seria Macrocentro, também oficiar a Central Municipal de Belo Horizonte. Então, assim, em termos de resolutividade, seria interessante sempre o colega que está no plantão, ele fazer tanto o ofício para a Central Macro, no caso aqui Central Macro de Belo Horizonte, e também fazer para a Central Municipal de Belo Horizonte. Seria uma atuação conjunta? Não, é preferível assim, o promotor de Belo Horizonte assumir nessa situação, eu entendo. Por quê? Porque se a Central Municipal de Belo Horizonte ela está já fazendo a regulação do paciente, ele, como estando em Belo Horizonte, ele vai ter um acesso até mais privilegiado aí. Então eu acho interessante, na prática, não só fazer os ofícios, e a gente sempre encaminha isso semanalmente, a questão dos endereços, e-mail, etc. E ele também fazer o contato, eu sempre falo isso com todos os colegas, faça o contato com o médico que está regulando. Por quê? Porque às vezes ele não vai ver esse ofício, né? No final de semana a gente manda isso geralmente por e-mail mesmo, né? Já está sendo assim há um tempo. E aí é bom conversar e entender a situação. Mas hoje, até pela atitude exemplar aí do Luciano, a gente está tendo acesso a não só as informações básicas do SUSFácil, mas toda a evolução clínica. Então aquilo ali ajuda muito na hora de fazer uma ação, ele tem ali dados, né, técnicos que ele pode colocar na ação. Então, assim, em resumo, pensando na primeira atuação administrativa, que é a mais, vamos dizer, a mais adequada, ele teria que realmente atuar, sendo o paciente só de Belo Horizonte, basta oficiar a Central Municipal e ligar. Mas sendo o paciente do entorno de Belo Horizonte, por exemplo, mas que a Central Municipal já, na primeira folha ali, ela já assume a regulação daquele paciente, seria interessante também fazer o ofício à Central de Regulação Macro e também, eventualmente, fazer o contato. Isso é muito interessante. O Ministério Público ele atua em todos os casos de urgência e de emergência? Olha, Cris, alguns colegas, por questões até de necessidade de divisão de tarefas, né? Por exemplo, a gente sabe que no interior os colegas acumulam, né, Luciano? Saúde com outras questões e tal, então, às vezes, cria-se critérios para atendimento. Mas o que eu entendo é o seguinte, independentemente da idade e da situação,
Se o familiar procura o Ministério Público para atuação, é porque a rede não está funcionando, né? O Luciano deu um bom exemplo aqui, o Ministério da Saúde prevê 24 horas como sendo o prazo razoável para o primeiro estudo, né? A primeira análise, ainda que seja por médicos, né? Que não são especializados ali no primeiro atendimento, mas que passada esse tempo de 24 horas, eu entendo que já está sendo desrespeitada uma própria normativa do Ministério da Saúde que vai até na questão de segurança ao paciente. Então, independente de ser criança, adolescente, adulto, idoso, eu entendo que ele deve ser atendido normalmente, seja no plantão ou seja no dia a dia das promotorias. O doutor Luciano, foi instituído o plantão para apoio aos promotores de justiça? Pois foi instituído recentemente. Como o doutor Nélio colocou, nós conseguimos, junto ao Estado, o acesso ao SUS Fácil, né? Essa ferramenta, esse software que faz a busca dos leitos. No entanto, só os promotores da saúde que tenham acesso por conta de uma decisão do Estado. Para viabilizar o acesso aos demais, nós instituímos plantão de servidores do CAU e das coordenadorias. Essa escala ela é publicada mensalmente. O colega pode entrar em contato com o servidor para ter acesso às informações do SUS Fácil e também para tirar dúvidas, né? Às vezes não entendeu determinada informação que está ali, o servidor pode esclarecer e eu acho que isso é um ganho aí para a segurança do colega no trabalho. Doutor Nélio, com a sua experiência, teria mais alguma informação que o senhor gostaria de acrescentar? Olha, sinceramente, eu acho que nas questões envolvendo urgência e emergência, eu acho que a última coisa que a gente tem que ser expert em direito sanitário. Eu acho que a questão é humanitária. Então, a gente recebe casos muito graves de pessoas precisando, por exemplo, de serem amputadas, pessoas precisando de marca-passo, pessoas com problemas cardiovasculares, teve um infarto, está numa UPA, a gente sabe que ali não tem um suporte adequado. Então, a gente entende que o plantonista realmente tem que se envolver e aqui em Belo Horizonte a gente tem, né, o benefício de ter um grupo de promotores que podem, né, atuar. Antigamente era um promotor só, não tinha apoio de oficial, não tinha apoio do CalSaúde, a gente trabalhava sozinho. Então acho que hoje a gente tem uma estrutura muito boa para prestar o melhor serviço à população. Agradecemos então a participação do Dr. Nélio Dutra aqui no estúdio e também a sua companhia. O roteiro desse episódio é de Luciano Moreira, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde do MPMG. A direção é de Eduardo Cury. O podcast Direito e Saúde Pública é uma produção do Ministério Público de Minas Gerais. Está disponível no Spotify. Até o próximo episódio. Direito e Saúde Pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar.